É você entender o seguinte: 70% da minha vida, do meu tempo, vai ser dedicada a vendas. E é importante você entender que empresa que não vende quebra. A prática tem uma. Eu não sei, se eu concordo muito com essa frase, mas dizem que a prática leva à perfeição. Não sei se eu concordo muito com ela, mas o sentido dessa frase é que a prática contínua, continuada, ela te deixa íntimo da tarefa, a Uhum. ponto de você dominar, conhecer o processo inteiro. Então, por exemplo, ao fazer uma redação por semana durante um ano inteiro, foram mais de 50 e poucas redações naquele último ano, não é? Isso foi muito importante para mim. Eu virei escritor depois. Hoje, Sim. agora, a gente tem 4 livros que são best-sellers. Eu vendi quase 1 milhão de livros físicos e 19 milhões de livros online. Então, tem quase 20 milhões de livros vendidos entre físico e digitais. Mas, olha só, lá atrás, depois de ter sido reprovado em português, eu fiz uma redação por semana. Aí, o que acontece? Aí eu fui expulso, né? Vamos voltar, fui expulso. Beleza, passei de novo, resolvi ali. Tá, aí passei nas faculdades. Pô, não vou para São Paulo. Pô, tá estranho esse negócio. Então, tá bom, mas ele vai para em agosto ele vai para a faculdade dele, tá bom. Aí começa a trabalhar de vendedor de curso de inglês. Sem prestígio nenhum. Um negócio né? esquisitão. Pô, peraí, cara, esse moleque, pô, que negócio é esse aí que ele tá fazendo? Será que é isso mesmo? Será que não é? Aí chega o dia de começar a faculdade e eu tranco a faculdade. Aí eu vou lá e tranco a faculdade. E aí, de repente, eu começo a tudo daí. Quando eu faço 22 anos, pô, tô ganhando super bem. Vou para Venezuela, volto da Venezuela. Aí tô super bem. Aí todo mundo pensa assim, não, agora o cara vai acalmar, né? Agora ele vai acalmar. Aí o que eu faço? Peço demissão para abrir a minha própria empresa. Então, em 3 de abril de 1995, eu inauguro a primeira escola da WhatsApp no centro do Rio de Janeiro, usando uma pequena economia, porque apesar de ganhar bem, eu ganhava muito bem há pouco tempo, Uhum. Sim. sem herança, sem nenhum apoio Padrinho, financeiro, sem sem nada. Casando, montando casa. Casando, montando casa, com prestação até o talo, né? E detalhe, numa época em que os juros do financiamento era 8% ao mês. Bizarra aquela época de juros. 8 ao mês. Você ia financiar um carro, era 8% ao mês. Você financiava um carro em 8 vezes, em 10 vezes. 8% ao mês. Caraca. Era tudo muito mais difícil. Então eu não tinha capital acumulado suficiente. E aí eu uso 10 mil reais do meu cheque especial e 10 mil da Luciana e a gente abre a WhatsApp. Juros amigáveis, vamos usar o adjetivo, amigáveis de 12% ao mês. Quando eu abro o WhatsApp, acho que é importante dizer, eu não sou a favor de você pegar dinheiro do teu cheque especial para abrir um negócio. Tem que ficar claro Tem que aqui. ficar claro. Tá? Não sou a favor. Não. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Pode parecer uma grande incoerência o que eu estou falando. Mas é menos incoerente e menos louco do que parece. Primeiro, eu poderia não ter saído e ter ficado mais um ano trabalhando, reduzindo a minha despesa, juntando uma grana para começar um negócio um ano depois. Mas em negócio tem uma coisa chamada timing. Uhum. E aquele era o momento. Eu identificava que aquele era o timing por N razões. Tem algumas razões peculiares, mais próximas, mais pessoais, de time, de equipe, que estavam à minha disposição. E, em segundo lugar, uma razão macroeconômica. O inglês, naquele momento, passou a ser fundamental, porque as multinacionais que vieram para o Brasil, dólar 1 para 1, Sim. não é? As empresas internacionais que aportaram no Brasil, por conta da quebra do monopólio de petróleo e de telecomunicações, principalmente, que várias empresas vieram no Brasil, passaram a exigir o inglês para contratar as pessoas nas melhores posições. Então, o inglês saiu do status de recomendável para fundamental. Uhum. Aquele era o time. E aí, ou eu esperava um ano, juntava uma grana, ou tomava um crédito. Tá? Número 2, não tinha empréstimo disponível igual tem hoje. Vai lá no tal lugar, uma linha de crédito. Não existia esse troço. Naquela época não tinha crédito. E aí o que acontece? Aquele era o momento para mim. E segundo ponto, o que eu considero mais importante, era menos loucura do que parecia. Porque para dar certo na primeira escola, eu precisava vender só 100 matrículas por mês. Eu já vendia, com o meu time de vendas, 600 matrículas por mês. Então, para dar certo uma escola, eu só precisava de 100. Eu precisava fazer 6 vezes menos do que eu já estava acostumado a fazer. Então, eu já tinha know-how. Eu já estava 4 anos na área de vendas, já era diretor comercial, tinha criado o meu algoritmo de vendas, eu já tinha isso dominado, porque a prática já era isso.
Então, embora eu fosse jovem e não tivesse capital, eu tinha um outro tipo de capital, era um capital intelectual grande acumulado, Sim. principalmente na área de vendas, Nessa área específica. aham. que era uma área de vendas que me fazia trazer clientes. E quando você traz clientes, você traz o capital mais barato que existe, é o dinheiro do cliente. O capital do cliente ele não tem juros, você vende, você troca o teu serviço e vem dinheiro, vem caixa. E eu lembro, a gente inaugurou a primeira escola no dia 13 de abril, com quase 70 alunos matriculados. A escola nem existia, a gente já tinha 70 alunos matriculados e a gente nunca fez menos do que 100 vendas no mês. Nunca, na nossa história. E aí o que acontece? Quer dizer, na nossa história, depois foi muito mais, milhares, né? Mas naquele primeiro ano, né? Sempre acima de 100 vendas. 100 novos alunos sendo matriculados. Então, eu lembro que a gente fazia uma matrícula, já pegava o cheque da matrícula, já entregava na administração para depositar, para pagar alguma conta. E assim, se chegasse o próximo mês e a gente não tivesse feito a venda, quebrava. Não ia ter dinheiro, não ia ter fluxo de caixa. Só que essa condição não me assustava e não era tão louco quanto parece, porque meu capital intelectual em vendas já era muito alto. Então, assim, se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Não recomendo que você faça. Por quê? A menos que você tivesse 4 anos de experiência de vendas, conhecimento e capital intelectual em vendas, que eu já tinha. Aí é outro papo. Mas se não é o teu caso, não faça, porque não é o caso da maioria das pessoas que começam um negócio, né? Eu já comecei bem na frente no quesito vendas e gestão de uma escola que já tinha 4 anos de experiência. É você entender o seguinte, 70% da minha vida, do meu tempo, vai ser dedicada a vendas. E é importante você entender que empresa que não vende quebra. Certo. Tudo é venda. Sim. Ah, a pessoa arrumou um emprego de faxineira. Ela está vendendo o tempo dela em troca de um salário. Quanto vale esse tempo? É o mercado de trabalho que define. Então, tudo é venda. Quem não entende que tudo é venda, vai ficar tratando venda com nojinho. Venda, sabe? Venda com nojinho. Quando tudo é vendas e quando, para você prosperar naquilo que você faz, você precisa vender. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Se a Apple não vender, ela quebra. Então, tudo é vendas.